O governo, através do Banco Central, anunciou aqueles valores a receber e no ano de 2022 é o ano, né, de bondades. A gente não vai ficar aqui falando por quê, mas muita gente criou expectativa com relação a essa situação porque soltaram uma primeira fase muito rapidamente e suspenderam, e muitas pessoas ainda conseguiram fazer a consulta e muito poucas conseguiram receber. A grande maioria das pessoas que consultaram viu valores pequenos, né? E também teve outras situações lá, como o lance de pessoas falecidas, e os herdeiros, né, ficaram ansiosos por saber alguma situação, mas o povo só ficou mesmo naquela situação de querer sacar e não poder, porque foi suspenso por alguns motivos, né? Que o governo viu que a primeira fase estava complicada e ele queria descomplicar. E depois vieram outras situações que nós vamos falar no decorrer desse vídeo. Muitas pessoas ainda perguntando sobre isso, e como a gente quase não faz vídeo, né? Faz um vídeo hoje, outro lá no mês que vem a respeito disso, justamente porque não está tendo muitas informações a respeito, mas agora nós vamos dar uma atualizada nesse assunto, porque tem muita gente querendo. Mas antes de continuar, não esqueça de dar o like no nosso vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. O fato é que a primeira fase, quando liberada, o pessoal fez muita consulta, mas na hora de sacar, não conseguiu sacar, primeiro porque tinha umas questões lá da senha de acesso, né, do gov.br, que tinha que ser prata ou ouro. E nós temos vídeo no canal falando sobre isso, que você pode consultar se você quiser, né, esclarecer melhor esse assunto. Mas outro fato também é que muita gente tinha que entrar num determinado dia, num determinado horário, para ver verificação do saldo e poder fazer a solicitação. Mas, por conta disso, dessas dificuldades, e também nesse momento, muitas consultas foram feitas em CPF de pessoas que foram falecidas. E aí, o sistema ele avisava que tinha saldo, mas não dizia quanto. E aí, muita gente dessa situação, quem? Os herdeiros e sucessores, nessa época quiseram saber como fariam para ter acesso a esse saldo e, consequentemente, se o saldo fosse compensador, fazer, né, o saque desses valores, porque eles tinham direito a isso, eles têm direito a receber esses valores, porque são herdeiros e sucessores. Mas aí, como foi suspenso, criou-se uma expectativa, o governo, né, através do Banco Central, liberou que a segunda fase estavam sendo um processamento que iria melhorar na situação do acesso e do pagamento, então não ia ser mais necessário você entrar duas vezes em determinado horário, que isso ia ser de uma vez só. Uma vez que tivesse liberado o calendário, você poderia acessar e fazer a transferência automaticamente. Outra situação também que foi divulgado, que trouxe bastante alegria para a população, é que além daquelas poucas situações, né, que na primeira fase estava liberado, que era quando o valor de uma conta encerrada tinha algum saldo, né, então encerrou a conta com saldo, tinha esse valor, não pegou, ia aparecer. Situações de cobranças indevidas que estavam na primeira fase, que isso ia aparecer lá para a pessoa poder receber. Cotas de associados de cooperativa, tivesse lá pendente, porque a situação que o Banco Central controla, iria ter acesso a receber. E aquelas questões dos consórcios, né? Quando você começa o consórcio, você não continua, não termina o pagamento, você tem que esperar o consórcio terminar, para efetivamente você poder estar fazendo o quê? O saque, o recebimento dessas situações. E aí na segunda fase foi anunciado, né, que dentro dessa situação que foi explicado, que isso iria ser ampliado para determinadas situações e outras operações, que nós também temos vídeo aqui no canal falando especificamente sobre cada situação dessa que foi acrescentada na segunda fase. Então melhorou, por quê? Porque além das pessoas que já conseguiram acessar aquelas pequenas operações que foram liberadas, também agora ia liberar mais operações, aquelas pessoas também poderão participar. E quem não sacou vai poder sacar também, tanto aquelas operações quanto as novas operações. Então, uma situação bacana. E aí, como é que ficou essa situação? Está tudo certo? Está tudo pronto? Quando vai começar? Com relação às pessoas falecidas, que muita gente ainda tem dúvida, não mudou nada, né? Segue aquela orientação normal. Quanto ao procedimento de um inventário, rolamento, o alvará judicial, né, porque não se mudou, porque o próprio Banco Central falou que poderia facilitar essa situação. Mas até a presente data ainda não foi informado nada a respeito. E com relação à abertura da segunda fase, que as pessoas estão querendo saber, elas estão querendo receber esse valor e já não aguenta mais esperar. Houve uma greve recente, né, dos servidores
do Banco Central que deu origem, né, a um atraso, até porque eles tinham fixado prazo, né, para começar em maio, depois para começar em junho, mas agora, por conta dessa situação, eles dizem que isso está atrasado e não se tem mais uma previsão de quando isso vai sair. Pararam até de falar em data, né? Então, quanto a essa questão, essa greve hoje tem sido justificativa para que não se dê prazo e que não se inicie, né, a segunda fase. Então, no momento, estamos aguardando novas informações a respeito, né, do término de toda essa situação, processamento das modificações que são necessárias e introdução de todas essas situações que foram faladas para que os beneficiários que esqueceram ou que tiveram valor esquecido nessa situação possam estar acessando esses valores e recebendo esse dinheiro que é tão esperado pelo povo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.